Entrevista. Às 18h08, estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Denis Pereira dos Santos. O assunto continua sendo a questão do trânsito, ou o medo no trânsito. O medo que algumas pessoas têm de enfrentar o trânsito. Será que é porque é um trânsito como o de Sorocaba, considerado já um trânsito de cidade grande? Quais seriam as maiores dificuldades? E mais do que isso, tem solução? Aquela pessoa que de repente frequentou uma autoescola, tirou a sua CNH e de repente não tem coragem de dirigir? Ou será que existem outras situações? A situação em que a pessoa nunca dirigiu, mas por algum motivo acha que tem esse medo. O Dr. Denis Pereira dos Santos, que é psicólogo, também é instrutor, então acompanha o trânsito dos dois lados, o lado médico, vamos dizer, e também do lado técnico. Dr. Denis, obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. E respondendo à pergunta que você me fez, eu acho importante pensar antes de entender essa questão de se há pessoas com medo de dirigir pela cidade, entender primeiro uma das definições de trânsito, né? E trânsito, uma das definições mais interessantes que eu particularmente acredito, é a de que é um lugar que proporciona encontro de diferentes pessoas. É inerente o encontro das diferenciações, abrange pessoas de todos os estilos, todos os jeitos. E às vezes esses encontros promovem conflitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela em sua casa ela é ansiosa, dificilmente ela vai dirigir menos ansiosa. Uma pessoa que em sua casa ela é medrosa, dificilmente ela vai dirigir com coragem, né? Então, esses comportamentos, eles se manifestam no trânsito. Então, e é verdade, desculpa até cortar o senhor, existe até um personagem do Pateta, se não me engano, dos estúdios Disney, em que ele acaba se transformando. Existe também essa percepção. O senhor falou que de repente uma pessoa que é medrosa em casa leva esse medo pro trânsito. Ela é ansiosa em casa, leva essa ansiedade pro trânsito. Mas pode ter o contrário também. A família fala, olha, em casa ele não demonstra ser essa pessoa nervosa, mas no trânsito se transforma numa pessoa mais nervosa, até mesmo irada no trânsito? Sim, porque funciona mais ou menos assim. Nem sempre o que está à vista é o que é, né? Nem sempre o que está exposto, nem nada que, às vezes o que parece não é. Então essa transformação, aos olhos da percepção, parece que a pessoa ela se transformou, mas talvez aquilo esteja latente nela, né? Não seja, manifeste o sintoma naquela variável, naquele contexto, mas não que ela não seja assim. Então essa transformação, né, o desenho do Pateta demonstra muito isso, como a pessoa pode se transformar ao dirigir. Então nem sempre essa transformação pode ser de maneira agressiva, pode ser também de maneira reprimida, pode ser de várias vertentes, né? Então porque as variáveis são muitas, as contingências também. Como começa a tentar consertar essa questão? A pessoa que nos ouve nesse momento e ela imagina, poxa, estou ouvindo falar de mim. Eu tenho minha CNH, mas não tenho coragem. E aí, mais variados fatores, não dá para citar todos eles aqui. A pessoa tem medo ou não quer ir pro trânsito. Ou é diferente, a pessoa fala assim, não dirijo e também não tô nem um pouquinho afim de aprender a dirigir e ir para as ruas e avenidas e estradas. Como começa a tentar mudar? E dá para mudar essa situação? Bom, funciona mais ou menos. É importante entender que nem sempre a gente faz o que gosta, né? Então tem pessoas que realmente não gostam de dirigir, outras querem dirigir, outras têm a necessidade de dirigir, são questões diferentes, de cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem o seu caso específico. É preciso entender antes quais são os desejos individuais para depois entender as necessidades sociais e assim por diante. O primeiro passo seria fazer uma triagem, entender exatamente o que essa pessoa busca, e a partir do momento que ela entenda o que ela realmente quer, porque nem sempre o que parece que ela quer, né? Nem sempre, às vezes a gente quer muito a mudança, só que toda mudança implica em algo novo. E quando a gente fala de algo novo, é deixar algo velho, deixar o velho para trás. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, a abandonar o velho para se ter o novo. Então é importante entender primeiro, é importante que o ouvinte entenda exatamente o que ele realmente quer, se ele quer mesmo essa realidade ou não.
18 horas 3 minutos, estamos conversando com o Dr. Denis, que é psicólogo, também é instrutor, então trabalha com essas duas vertentes, essas duas questões, a questão médica, vamos dizer, do medo, e também a questão técnica, a pessoa que por alguma questão tem bloqueio. Existe isso também? A pessoa ela fala, olha doutor, até um determinado momento eu dirigia, pegava a estrada, viajava à noite, de dia, de madrugada, sozinho, só que uma determinada situação no próprio trânsito, de repente, traumatizou ela e ela fala, olha, não entro mais um carro? Na verdade, isso é o mais comum, né? Dificilmente uma pessoa, por mais que nós sabemos de todas as questões que enfrentamos na formação do condutor, que ainda precisa ser desenvolvida, a pessoa, ela sendo apta a dirigir, ela sabe o mínimo do mínimo de técnica para a direção. E na maioria dos casos não é uma questão técnica, e sim de saúde. Então, se é uma questão de saúde, precisa entender exatamente, primeiro, se é um trauma, ou se não é trauma, ou se é fobia, ou se não é fobia, ou se é insegurança, ou se não é. Então, aos olhos neutros, né, parece tudo a mesma coisa, mas cada caso é um caso. Então, tem casos que são mais complexos, casos que são superficiais. Então, varia de acordo com cada caso. E aí, como que chama esse próximo passo? A pessoa quer uma solução para esse problema, ela precisa de um tratamento, é isso? Se for constatado algo clínico, sim. Se não for constatado algo clínico, pode ser que o que ela precise é de um desenvolvimento técnico, diferenciado no caso. De repente, uma continuidade da autoescola. Ela né? precisa de alguém que vai fazer esse acompanhamento, vai sair mais ou menos isso? Isso, só que para entender o que realmente a pessoa precisa, ela precisa entender primeiro a parte clínica. Porque a gente não pode deixar de lado que não se trata apenas de ter a técnica, senão o trânsito não seria do jeito que é, na verdade. O trânsito é do jeito que é porque a gente desconsidera a pessoa. Então, se a pessoa sabe dirigir, tá tudo certo, mas aí o que ocasiona todo o resto? Não é o próprio indivíduo que ali está? Sendo ele, pode ser ansioso, nervoso, às vezes está com problema na sua casa e transfere no trânsito com outras pessoas que você nunca viu. Então a questão não é falta de qualidade técnica, muitas vezes. Existe um outro fator, seja ansiedade, raiva, ira, preocupação, desatenção, que faz a técnica que ele tem não poder ser usada em determinados momentos. Eu costumo perceber, e dentro de todas as variáveis que a gente constata, a gente entende que o trânsito é um lugar de manifestação de sintomas, né? O trânsito, ele é um local que ele mostra os sintomas sociais de uma sociedade, de uma comunidade. Então, a partir do momento que as pessoas, no seu convívio dia a dia, estão mais estressadas, teoricamente o trânsito, como esse termômetro começou dizendo, vai manifestar um estresse também, né? Então, se o trânsito é estressado, é porque a nossa sociedade, em tese... Está sendo feito por pessoas estressadas. Está sendo feita por pessoas, exatamente. E se formos trazer para a cidade de Sorocaba, onde tradicionalmente falam que as pessoas não gostam, não sabem dirigir, tipo, cria-se esse jargão da cidade, em que as pessoas normalmente não dão seta, eu falo tudo isso. A pessoa, quando vai para esse trânsito, já leva essa carga de estresse. Mais do que isso, uma cidade grande, onde o trânsito, o congestionamento, nesse momento quem nos ouve é 18 e 16, muito provavelmente muitas pessoas estão num congestionamento, numa fila, num trânsito engarrafado. Todo esse estresse se manifesta nos chamados horários de pico, muitas vezes. Sim, essas variáveis, essas contingências fazem com que o que você vem guardando durante o seu dia todo, né, e não podendo demonstrar, você acabe demonstrando de uma forma talvez não muito assertiva, que é preso dentro de um carro, né? E aí você acaba transferindo isso para o trânsito. 18 horas 17 minutos. Sabemos que temos muitos assuntos, muitas informações sobre essa questão, mas conversamos hoje com o Dr. Denis Pereira dos Santos, que é da Dr. D, que é psicólogo, instrutor também, então trabalha essas duas questões, e ficou claro aqui que o trânsito nada mais é do que uma manifestação das nossas vidas e muitas vezes uma manifestação daquilo que somos nas nossas residências ou no nosso trabalho. Então que sirva esse momento para um momento de reflexão. Tá parado no trânsito, tá difícil, tá ouvindo o Jornal da Band, tá preso em algum congestionamento, talvez seja a hora ideal, não sei se é ideal no meio de um congestionamento, mas você tá ouvindo isso agora, talvez seja o momento para parar e refletir como você pode ser um motorista melhor na terça-feira, já que é segunda-feira, você está perdendo a chance de ser esse motorista melhor. Dr. Denis, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no estúdio. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos.
Entrevista. Às 18h08, estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Denis Pereira dos Santos. O assunto continua sendo a questão do trânsito, ou o medo no trânsito. O medo que algumas pessoas têm de enfrentar o trânsito. Será que é porque é um trânsito como o de Sorocaba, considerado já um trânsito de cidade grande? Quais seriam as maiores dificuldades? E mais do que isso, tem solução? Aquela pessoa que de repente frequentou uma autoescola, tirou a sua CNH e de repente não tem coragem de dirigir? Ou será que existem outras situações? A situação em que a pessoa nunca dirigiu, mas por algum motivo acha que tem esse medo. Dr. Denis Pereira dos Santos, que é psicólogo, também é instrutor, então acompanha o trânsito dos dois lados, o lado médico, vamos dizer, e também do lado técnico. Dr. Denis, obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. E respondendo a pergunta que você me fez, eu acho importante pensar antes de entender essa questão de se há pessoas com medo de dirigir pela cidade, entender primeiro uma das definições de trânsito, né? E trânsito, uma das definições mais interessantes que eu particularmente acredito é a de que é um lugar que proporciona encontro de diferentes pessoas. É inerente o encontro das diferenciações, abrange pessoas de todos os estilos, todos os jeitos. E às vezes esses encontros promovem conflitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela em sua casa ela é ansiosa, dificilmente ela vai dirigir menos ansiosa. Uma pessoa que em sua casa ela é medrosa, dificilmente ela vai dirigir com coragem, né? Então, esses comportamentos, eles se manifestam no trânsito. Então... E é verdade, desculpa até cortar o senhor, existe até um personagem do Pateta, se não me engano, dos estúdios Disney, em que ele acaba se transformando. Existe também essa percepção. O senhor falou que de repente uma pessoa que é medrosa em casa leva esse medo pro trânsito. Ela é ansiosa em casa, leva essa ansiedade pro trânsito. Mas pode ter o contrário também. A família fala, olha, em casa ele não demonstra ser essa pessoa nervosa, mas no trânsito se transforma numa pessoa mais nervosa, até mesmo irada no trânsito? Sim, porque funciona mais ou menos assim. Nem sempre o que está à vista é o que é, né? Nem sempre o que está exposto, nem nada que, às vezes o que parece não é. Então essa transformação, aos olhos da percepção, parece que a pessoa ela se transformou, mas talvez aquilo esteja latente nela, né? Não seja, manifeste o sintoma naquela variável, naquele contexto, mas não que ela não seja assim. Então essa transformação, né, o desenho do Pateta ele mostra muito isso, como a pessoa pode se transformar ao dirigir. Então nem sempre essa transformação pode ser de maneira agressiva, pode ser também de maneira reprimida, pode ser de várias vertentes, né? Então porque as variáveis são muitas, as contingências também. Como começa a tentar consertar essa questão? A pessoa que nos ouve nesse momento e ela imagina, poxa, estou ouvindo falar de mim. Eu tenho minha CNH, mas não tenho coragem. E aí, mais variados fatores, não dá para citar todos eles aqui. A pessoa tem medo ou não quer ir pro trânsito. Ou é diferente, a pessoa fala assim, não dirijo e também não tô nem um pouquinho afim de aprender a dirigir e ir para as ruas e avenidas e estradas. Como começa a tentar mudar? E dá para mudar essa situação? Bom, funciona mais ou menos... É importante entender que nem sempre a gente faz o que gosta, né? Então tem pessoas que realmente não gostam de dirigir, outras querem dirigir, outras têm a necessidade de dirigir, são questões diferentes, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem o seu caso específico, é preciso entender antes quais são os desejos individuais para depois entender as necessidades sociais e assim por diante. O primeiro passo seria fazer uma triagem, entender exatamente o que essa pessoa busca, e a partir do momento que ela entenda o que ela realmente quer, porque nem sempre o que parece que ela quer, né? Nem sempre, às vezes a gente quer muito a mudança, só que toda mudança implica em algo novo. E quando a gente fala de algo novo, é deixar algo velho, deixar o velho para trás. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, a abandonar o velho para se ter o novo. Então é importante entender primeiro, é importante que o ouvinte entenda exatamente o que ele realmente quer, se ele quer mesmo essa realidade ou não.
18 horas 3 minutos, estamos conversando com o Dr. Denis, que é psicólogo, também é instrutor, então trabalha com essas duas vertentes, essas duas questões, a questão médica, vamos dizer, do medo, e também a questão técnica, a pessoa que por alguma questão tem bloqueio. Existe isso também? A pessoa ela fala, olha doutor, até um determinado momento eu dirigia, pegava a estrada, viajava à noite, de dia, de madrugada, sozinho, só que uma determinada situação no próprio trânsito, de repente, traumatizou ela e ela fala, olha, não entro mais um carro? Na verdade, isso é o mais comum, né? Dificilmente uma pessoa, por mais que nós sabemos de todas as questões que enfrentamos na formação do condutor, que ainda precisa ser desenvolvida, a pessoa, ela sendo apta a dirigir, ela sabe o mínimo do mínimo de técnica para a direção. E na maioria dos casos não é uma questão técnica, e sim de saúde. Então, se é uma questão de saúde, precisa entender exatamente, primeiro, se é um trauma, ou se não é trauma, ou se é fobia, ou se não é fobia, ou se é insegurança, ou se não é. Então, aos olhos neutros, né, parece tudo a mesma coisa, mas cada caso é um caso. Então, tem casos que são mais complexos, casos que são superficiais. Então, varia de acordo com cada caso. E aí, como que chama esse próximo passo? A pessoa quer uma solução para esse problema, ela precisa de um tratamento, é isso? Se for constatado algo clínico, sim. Se não for constatado algo clínico, pode ser que o que ela precise é de um desenvolvimento técnico, diferenciado no caso. De repente, uma continuidade da autoescola. Ela precisa de alguém que vai fazer esse acompanhamento, vai sair mais ou menos isso? Isso, só que para entender o que realmente a pessoa precisa, ela precisa entender primeiro a parte clínica. Porque a gente não pode deixar de lado que não se trata apenas de ter a técnica. Senão o trânsito não seria do jeito que é, não é verdade? O trânsito é do jeito que é porque a gente desconsidera a pessoa. Então, se a pessoa sabe dirigir, tá tudo certo. Mas aí o que ocasiona todo o resto? Não é o próprio indivíduo que ali está? Sendo ele, pode ser ansioso, nervoso, às vezes está com problema na sua casa e transfere no trânsito com outras pessoas que você nunca viu. Então a questão não é falta de qualidade técnica, muitas vezes. Existe um outro fator, seja ansiedade, raiva, ira, preocupação, desatenção, que faz a técnica que ele tem não poder ser usada em determinados momentos. Eu costumo perceber, e dentro de todas as variáveis que a gente constata, a gente entende que o trânsito é um lugar de manifestação de sintomas, né? O trânsito, ele é um local que ele mostra os sintomas sociais de uma sociedade, de uma comunidade. Então, a partir do momento que as pessoas, no seu convívio dia a dia, estão mais estressadas, teoricamente o trânsito, como esse termômetro começou dizendo, vai manifestar um estresse também, né? Então, se o trânsito é estressado, é porque a nossa sociedade, em tese... Está sendo feito por pessoas estressadas. Está sendo feita por pessoas, exatamente. E se formos trazer para a cidade de Sorocaba, onde tradicionalmente falam que as pessoas não gostam, não sabem dirigir, tipo, cria-se esse jargão da cidade, em que as pessoas normalmente não dão seta, eu falo tudo isso. A pessoa, quando vai para esse trânsito, já leva essa carga de estresse, mais do que isso. Uma cidade grande, onde o trânsito, o congestionamento, nesse momento, quem nos ouve é 18 e 16, muito provavelmente, muitas pessoas estão num congestionamento, numa fila, num trânsito engarrafado. Todo esse estresse se manifesta nos chamados horários de pico, muitas vezes. Sim, essas variáveis, essas contingências fazem com que o que você vem guardando durante o seu dia todo, né, e não podendo demonstrar, você acabe demonstrando de uma forma talvez não muito assertiva, que é preso dentro de um carro, né? E aí você acaba transferindo isso para o trânsito. 18 horas 17 minutos. Sabemos que temos muitos assuntos, muitas informações sobre essa questão, mas conversamos hoje com o Dr. Denis Pereira dos Santos, que é da Dr. D, que é psicólogo, instrutor também, então trabalha essas duas questões, e ficou claro aqui que o trânsito nada mais é do que uma manifestação das nossas vidas e muitas vezes uma manifestação daquilo que somos nas nossas residências ou no nosso trabalho. Então que sirva esse momento para um momento de reflexão. Tá parado no trânsito, tá difícil, tá ouvindo o Jornal da Band, tá preso em algum congestionamento, talvez seja a hora ideal, não sei se é ideal no meio de um congestionamento, mas você tá ouvindo isso agora, talvez seja um momento para parar e refletir como você pode ser um motorista melhor na terça-feira, já que é segunda-feira, você está perdendo a chance de ser esse motorista melhor. Dr. Denis, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor muito aqui no estúdio. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos.